pai, eu tenho uma filhinha, então qual pai que vendo seu filho pequenininho, 1 ano, 2 anos, 3 anos, não consegue se alegrar com aquela pureza, com aquela alegria? E qual pai que não vai projetar sonhos para esses filhos? Tem algum pai que não vai projetar? Tem algum pai que olha para o seu filho ou para a sua filha, que é a sua alegria, e diz, vai ser um fracassado? Tem alguém que faz isso? Não. A gente, quando olha para os nossos filhos, para aquilo que Deus proporcionou para a gente sempre vai ver o melhor. Ela vai ser uma mulher de Deus, vai ser bem-sucedida. É assim ou não? É isso aí, amém. E é assim que Deus olha para a gente. Aleluia. Hoje eu quero estar compartilhando a história. Na realidade, eu não sei dizer se vai ser uma exortação. Ela é uma exortação, mas ao mesmo tempo não é no sentido punitivo, é no sentido de cuidado. Amém. Queria falar com vocês hoje sobre um anjo específico. A Bíblia aponta para vários anjos. Tem serafins, querubins. Então, dentro desse anjo que eu vou falar, é um versículo que eu queria compartilhar com vocês. Só que eu preciso explicar o contexto, preciso explicar quem ele era, o que ele possuía, a função dele, porque senão a gente vai perder a essência do que esse anjo possuía. Porque tem anjos, às vezes a gente está com uma visão de anjo que tem asas, mas tem anjos na Bíblia que não tem asa. A gente tem aquela visão, às vezes, de um garotinho com uma auréola. A Bíblia não mostra isso. Então, para que aquilo que eu fale não traga confusão, eu vou estar mostrando na Bíblia. Eu vou estar falando sobre vocês, sobre o querubim cobridor. Sabia que está isso na Bíblia? Querubim cobridor é a função desse homem, desse anjo. Ezequiel, capítulo de número 28, versículo do 11 até o 19. Amém? Amém. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, levanta uma maldição sobre o rei de Tiro. Está escrito isso aí na Bíblia de vocês? Sim. Uma maldição? Lamentação. Então está escrito uma lamentação. E às vezes a gente acha que Deus amaldiçoou, mas é um lamento que Deus quer levantar. Uma tristeza por alguém que foi criado com um propósito e hoje não está sendo ou não está produzindo aquilo para o qual foi criado. Filho do homem, levanta um lamento sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo de medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Pare um pouquinho. Selo de medida. Você sabe o que quer dizer? Desse ser específico. Quando Deus queria saber um padrão, se algo estava correto, se algo era honesto, se algo era belo ou não, Deus olhava para ele e fazia essa aferição. Então, característica dele. Segunda característica, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Então era muito bonito, certo? Versículo 13. Estiveste no Éden. Será que esse rei estava no Éden? Jardim de Deus, de todas as pedras preciosas, era a tua cobertura. E agora ele vai descrever quais eram essas pedras preciosas. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores, e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Vou parar aqui também de novo. Então, a gente conhece o diamante, a gente conhece o ouro também. Mas aqui tem uma série de pedras preciosas, que se eu tivesse aqui um telão eu ia mostrar, só para vocês verem a beleza dessas pedras. E aí diz que no dia que ele foi criado, faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Então, quando a gente pensa em louvor, está diretamente associado à criação desse cidadão. O louvor nasceu com ele. No dia que ele foi criado, o pífaro que está falando é a flauta.
E os tambores a gente conhece como tambor mesmo. Então, a adoração nasceu quando Deus, ele planejou aquele ser. Amém? Muita coisa ou pouca coisa até agora? Muita coisa, né, gente? Tu eras o querubim, ungido para cobrir. Então, ele era um querubim cobridor. Daqui a pouco a gente vai saber o que é isso. E te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andava. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que consumiu e te em pó e cinza sobre a terra. Aos olhos de todos os que te veem, todos os que te conhecem entre os povos, estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirá. Em algumas versões fala, pó e cinza, e nunca mais será. Então imaginem aqui comigo, gente, alguém que seja o seu, você é fã de alguém. Pode ser um jogador de futebol, um ator, pode ser um grande pregador, um Billy Graham, sei lá. E aí, de repente, você é uma pessoa mesmo no seu convívio. E você descobre, ou vê no noticiário, que o Billy Graham, que já foi para a glória, tá? Abusou de uma menina. Ou que roubou, ou seu ídolo. Alguém que você gosta muito, tem muito apreço por essa pessoa. Qual é o sentimento? Mas ele... Quando Miguel se depara com esse anjo específico, tentando impedir a resposta de Daniel, ele chega para ele, e eu acho que, isso é uma conjectura minha, passou esse filme na cabeça dele, e ele diz, o Senhor te repreenda. Ele podia repreender ele, mas ele deve ter lembrado da glória desse cidadão, ele falou assim, você agora virou opositor. Ele era o querubim cobridor, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E quando a Bíblia fala no livro de Jó, de onde vieste? Eu estou indo de rodear a terra. Viste o teu servo Jó? E aí ele começa, em vez de cobrir, como era a função dele, começa a descobrir. Ele começa a defraudar as pessoas, ele começa a mostrar o erro das pessoas. Então, totalmente oposto daquilo que ele foi criado e nasceu para ser. Amém? A Bíblia diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, ou a gente cobre, ou a gente descobre. Mas tem um que já descobre, tá, gente? A nossa função é cobrir as pessoas em oração, amém, em amor. Amém? Amém? Isaías, no capítulo 14. Como foi que caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, da alvorada? Como foste atirado à terra, tu que derrubava todas as nações? Afinal, tu costumavas declarar em teu coração, hei de subir até os céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus e me estabelecerei na montanha da assembleia, ou da congregação, no ponto mais elevado de Zafão, o alto do norte, o Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Então aí começou o princípio da queda. E é interessante que quando ele quer derrubar o homem, ele queria ser, em resumo, semelhante a Deus. Ele não se contentou com aquilo que Deus chamou ele para ser, que já era muito. E ele, quando vai tentar o homem, ele diz, olha, quando você comer dessa árvore, você vai ser semelhante ao Altíssimo. Só que Deus já nos fez a sua imagem
e a sua semelhança. Então, na realidade, nós fomos, enquanto homens, em Adão, tentados por aquilo que a gente já era. A gente só conheceu a iniquidade. Então, ele fez isso. Esse homem, esse anjo, né? Que ele era um querubim cobridor. E aí, para eu descrever a função dele, eu vou dar uma aula de angiologia bem rápida, tá? Eu vou mostrar quem ele era, e eu não vou entrar em assuntos polêmicos sobre os 4 seres viventes, embora daria para a gente ver até que categoria de anjo é esse. Mas é só para a gente entender o que é ser querubim cobridor. Amém? Então vamos lá. Isaías 6, versículo 2. Em torno dele posicionavam-se serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Repete comigo, 6 asas. 6 asas. Uma delas cobria o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Versículo 3. E proclamavam um aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Versículo 6. Então, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Eu estou mostrando isso só para vocês verem que anjo, nesse caso, essa categoria de anjo chamada serafim, tem 6 asas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E o texto diz que com 2 eles cobriam os pés, né? Com 2 cobriam e outros, né? E com outras 2 do meio, aí é a interpretação minha. Eles voavam. Então, um anjo com 3 pares de asas ou 6 asas. Amém? E também quando fala de serafim, tem a ver com fogo. Então, 2 categorias de anjos que estão mais próximas de Deus, que tem a ver com a glória de Deus, são os querubins, e a outra categoria são os serafins. Amém? Ezequiel 25, versículo 18. Os querubins devem ter suas asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Ficarão de frente um para o outro com o rosto voltado para a tampa. Aqui Deus está descrevendo a Arca da Aliança. A Arca da Aliança nada mais é que uma representação de algo que tem no céu para a gente ver. É uma maquete. Amém? É um teatro, é um fantoche para que o homem consiga entender o que está acontecendo lá no céu. Quem está em cima da Arca da Aliança, que é uma simbologia ou tipifica a presença de Deus, estão esses querubins, um de frente para o outro. Então, eles estão cobrindo com as asas. Se alguém já viu uma foto da Arca da Aliança, eles estão assim, um de frente para o outro. Então, eles estão cobrindo, por assim dizer, a glória de Deus. Amém? 1 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Ele e todos os que acompanhavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, arca sobre o qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Então, olha a posição geográfica que eles estão lá no céu. 1 Reis, capítulo 6, versículo 23. As asas abertas do querubim mediam 2 metros e 25 centímetros, 4 metros e meio de ponta de uma asa até a ponta da outra. 1 Reis 6, 27. Ele revestiu os querubins de ouro. Então, assim, ouro está tipificando glória. Então, já falei a posição que eles estavam, que relacionado a eles tem a ver ouro, que é a glória de Deus, né? O tamanho das asas deles. Ezequiel 10, 1. O Senhor disse ao homem vestido de linho: vá entre as rodas, por baixo dos querubins, encha a sua mão com brasas ardentes, apanhadas de entre os querubins, e espalhe sobre a cidade. Enquanto eu observava, ele foi. Ora, os querubins estavam no lado sul do templo, quando o homem entrou, e uma nuvem encheu o pátio interno. Então a glória do Senhor levantou-se de cima dos querubins e moveu-se para a entrada do templo. A nuvem encheu o templo, e o pátio foi tomado pelo resplendor da glória do Senhor. Ezequiel 10, 17. E a glória do Senhor afastou-se da entrada do templo e parou sobre os querubins. Ezequiel 10, 20. Então os querubins, com as rodas ao lado, estenderam as suas asas, e a glória do Deus de Israel estava sobre eles. Ezequiel 10, 21.
Ora, estes seres viventes são os mesmos que eu tinha observado debaixo de do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e compreendi que eram querubins. Cada um tinha 4 caras e 4 asas, e debaixo das suas asas o que parecia ser mãos de homens. Suas faces tinham a mesma aparência daquele que eu tinha visto próximo ao rio Quebar, e todos se movimentaram sempre para a frente, sem nunca virarem para qualquer direção. Amém. Acabei aqui a aula de angelologia. Então, você percebe aqui que quando ia ter mover de Deus de forma palpável na terra, eles estavam diretamente ligados. Eles ficam diretamente ligados com a glória de Deus. E o detalhe que eu queria trazer aqui é que esses anjos, essa categoria chamada querubim, tem 4 asas, 2 pares. Amém? Então, qual era a função deles? Qual era a função daquele querubim ungido, né? Que ele é o único querubim ungido, separado para aquilo específico, aquele que andava no fogo de Deus, junto às coisas mais belas que Deus criou. Ele era um querubim cobridor. Então, com 2 asas, ele cobria o próprio rosto dele. Então, vocês são Deus. Aqui está todos os seres angelicais. Com 2 asas, ele cobria o seu rosto, como os serafins também faziam. Porque perto dos querubins estão os serafins, na posição lá que tem a ver com a glória de Deus. E com as outras 2 rosas, ele cobria os outros anjos. Para quê? Mesmo aqueles anjos, seres extraordinários, não conseguiam suportar a glória de Deus. Então, olha a função dele. Ele cobria o rosto dele e com as outras 2 asas cobria para que a glória de Deus não consumisse os outros anjos. Gente, que privilégio. Sim ou não? Imagina quem era esse querubim. Imagina. Então, isso foi só para mostrar para vocês que também a gente tem essa função. A gente tem a função de cobrir as pessoas. De cobrir com amor, de cobrir com oração, de cobrir a nossa família. E para a gente tentar trazer aquilo que aconteceu lá no Éden com esse anjo, que foi o defeito dele, que só seria essa a palavra, tem uma outra pessoa que experimentou coisa semelhante. O nome desse homem, e é um homem, ele... Quem já foi em festa junina ou julina? Eu sempre confundo. É junina, né? Aí depois teve tudo. Aí, não sei quem sabe a história. Aí antigamente lá, né, tinha a barraca do beijo, não tinha, gente? Era ou a menina mais bonita e o rapaz mais bonito, e fazia uma fila, né, para a barraca do beijo. Sim ou não? Gente, se tiver uma barraca do beijo para Deus e você estiver atrás desse homem aqui na fila, você está ferrado, você está frito. Você procure ficar na frente dele, amém? Quem é esse homem? O nome dele é Moisés. E aí eu quero compartilhar um pouco dele. Êxodo capítulo 33, versículo 14. O que esse homem experimentou? O que esse homem não fez, que foi o que Satanás fez? Qual é a lição disso pra gente? Êxodo 33, versículo 14. Eu escolhi para estar descrevendo, para estar narrando esse texto, a versão nos dias atuais, que para esse texto é uma das formas mais poética, não é poética, mais sensível, que mostra mais a sensibilidade do que o autor diz, e vocês vão entender por quê. Deus disse: eu irei com você e lhe darei a vitória. Versículo 14. Versículo 15. Então Moisés respondeu: se não fores com o teu povo, não nos faça sair deste lugar. Como é, 16, como é que os outros povos poderão saber que estás contente com o teu povo e comigo, se não fores conosco? A tua presença em nós é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. Na tua versão não está assim, mas eu gostei muito disso. Era a presença de Deus dentro deles que mostrava que eles eram diferentes dos outros povos. O que mostra que você é diferente não é a sua inteligência, não é o quanto você tem no bolso, é a presença de Deus dentro de você. Amém? E foi isso que ele disse. Deus falou para ele: eu irei e te darei a vitória. Gente, ele podia fazer o primeiro culto, o culto da vitória.
Quem não quer o culto da vitória? E não é errado ter o culto da vitória, não. Mas só que Moisés, dentro da fila do beijo, daqui a pouco a gente vai falar que fila do beijo é essa aqui, ele falou, Senhor, se o Senhor não for comigo, a vitória é só consequência de alguém que anda com o Senhor. Porque se eu só quiser a vitória, que era o que Satanás queria, ele queria ser estabelecido acima do trono de Deus, ele queria ser maior do que Deus. Se você quer só a vitória, você vai conseguir a vitória. Mas talvez a presença de Deus não esteja com você. Porque para você conseguir algumas vitórias, na sua concepção de vitória que o mundo tem, talvez você tenha que trapacear. Deus não vai estar contigo. Glória a Deus. Pensando como eu falo. Bom, vamos supor uma parábola, que é real, mas eu quero criar uma parábola. Vamos supor que uma pessoa encontre no seu trabalho vários cristãos. Muitos. E ande com uma pessoa que não é cristão do seu lado. E dentro desses vários cristãos, sei lá, vamos botar 100 só para colocar em porcentagem. 100, 98 não pagam um imposto específico. Só 2 dentre 100 pagam um imposto específico. E aí, a pessoa que está do teu lado fala assim, ó, tudo crente. Aquele ali é pastor, aquele ali é isso. Gente, todos eles conseguiram a vitória. Mas quantos conseguiram a presença? Então, assim, a gente vive um momento ético onde... E eu não estou falando isso em tom de acusação, é em tom de amor. Porque essa palavra tem que ser pra gente. Eu tenho que mudar. Eu não posso, recebendo tanto de Deus, me corromper como aquele cidadão se corrompeu. Moisés não se corrompeu. Falou, Senhor, eu não quero vitória. Eu quero o Senhor. E é claro, ele teve a vitória. Então, gente, a gente vê hoje um advogado que conseguiu, entre aspas, uma bênção, deu o dízimo para um pastor e depois o pastor foi acusado na Lava Jato por conta disso. Que vitória é essa? Que evangelho? Porque assim, olha que confusão. Eu não vou julgar ele e não vou nem dizer que ele é desonesto, porque ele foi devolver o dízimo. Então ele tinha um princípio cristão, mas estava mais ou menos quebrado, não estava, gente? Porque ele foi devolver um dízimo de algo que era fruto de roubo, de algo ilegal. Então Moisés não negociou a presença de Deus para ter as coisas. A igreja que vai fazer a diferença é essa, ó. A tua presença dentro de nós vai mostrar que a gente é diferente daquele povo. Nós não adulteramos. E adulterar em todos os sentidos. Nós não vamos usar de artimanhas para prevalecer sobre o outro. Amém, irmãos? Vou continuar. Versículo 17 de Êxodo 33. E o Senhor Deus disse a Moisés. Depois Moisés falou assim, olha, eu não quero vitória, eu quero a tua presença. E aí Deus fala para Moisés, agora é Deus falando para ele. Vou atender o seu pedido, porque eu conheço você bem, Moisés. E você conseguiu a minha aprovação. Fantástico, né? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês são aprovados no amado. Em Jesus, nós fomos aprovados por Deus. Amém? Versículo 18. Aí Moisés suplicou. Por favor, deixa que eu veja a tua glória. Foi o pedido dele. Senhor, já que eu consegui ser a aprovação, eu quero tanto a tua presença, me mostra a tua glória, me mostra a tua face. Versículo 19. Deus respondeu, eu farei com que todo o meu brilho passe diante de você, e direi qual é o meu nome sagrado. Eu sou o Senhor, e terei compaixão de quem eu quiser, e terei misericórdia de quem eu desejar. E disse ainda, não vou deixar que você veja o meu rosto, pois ninguém pode ver o meu rosto e continuar vivo. Versículo 21. Mas aqui há um lugar perto de mim, onde você poderá ficar
em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa rachadura da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu passe. Depois tirarei a mão e você me verá pelas costas, porém não verá o meu rosto. Amém? A gente só consegue ver a glória de Deus em cima da rocha. É através de Jesus, amém? Então Moisés queria ver a face de Deus. Senhor, quero ver a tua face. Senhor, mostra-me a tua glória, mostra-me a tua glória. E Deus, eu não posso, Moisés. Ninguém consegue ver a minha glória em todo o seu esplendor, o meu rosto, e suportar isso. E aí Moisés, como todo ser humano, ele faz o quê? Ele morre. E aí vem Jesus, nascido de mulher. Vai lá em Lucas, se eu não me engano, 17, não é isso? Lucas 17. Deixa eu só ver aqui que eu anotei. Aleluia. Mateus 17, do 1 ao 3. Não precisa ler que você conhece o texto. A Bíblia diz que quando Jesus estava com 2 dos seus discípulos e ele foi transfigurado, quem é que estava ali? Moisés. Gente, ele está ali na face de Deus. Claro que isso é uma interpretação minha, uma conjectura minha. Tem uma brincadeira com o texto, mas ele queria ver tanto a face de Deus, que quando ele foi elevado aos céus, quando ele morreu, ele está ali. Agora não sai daqui ninguém mais. Quem está na fila do beijo perdeu, porque Moisés está ali. E ele queria ver tanto a glória de Deus, tanta a face de Deus, que quando Jesus manifesta algo celestial, quem está ali grudado? Moisés. O que Deus quer da minha vida, da sua vida, é esse desejo ardente de querer a glória dele. Aleluia. Da glória dele ser algo tão importante, que as outras coisas não vão ser nem secundárias, vão ser terciárias. É isso que Deus quer da nossa vida. Aleluia. Aleluia. Bom, agora que eu já embasei tudo, eu vou terminar. Porque o que chamou a minha atenção, eu vou voltar lá para o texto inicial de Ezequiel 28. O texto que Deus colocou no meu coração foi esse. Eu só fiz esse panorama para explicar o que aquele anjo, o privilégio que ele tinha. No versículo de 28, no versículo 16. Na multidão do teu comércio encher o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado no monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. O que aconteceu com ele, amados, é o que às vezes pode acontecer comigo e com a sua vida. Então essa é a palavra de exortação. Cuidado. O texto diz que na multiplicação dos teus comércios. Tudo começa aqui. A gente vive um tempo de permutas, de troca, de comércio. Foi isso que ele pecou. Foi isso que tem levado muitos líderes. E eu estou falando isso nesse sentido, com o mesmo sentido que Miguel fez, que Deus faz um lamento. Gente, como pode alguém que teve tanto de Deus hoje ser tão irreconhecível como foi Satanás ou como são muitos líderes hoje em dia? Tudo começou aqui, ó, na multiplicação do comércio. Eles começaram a negociar coisas que não podiam ser negociadas. Cuidado, Deus tem planos para a sua vida. Deus, quando fez um homem, Salmos 8 vai falar que ele nos fez um pouco abaixo de Deus, dependendo da versão dos anjos, e nos coroaste de glória. Nós temos a glória do Santo dos Santos dentro de nós, que é o Espírito Santo. É o maior privilégio que o homem pode ter. Nem Moisés teve isso. Ter o Espírito Santo habitando dentro de nós. O que você vai fazer com essa preciosidade que você tem? Vai negociar? Como muitos têm feito. A Bíblia, quando fala disso, ela diz, lá em Romanos, que muitos transpassaram-se a si mesmos com muitas dores. Amado, não deve ser fácil. Alguém que experimentou coisas, como Moisés experimentou, como o próprio Satanás experimentou, e se vê numa situação degradante. Não é fácil, gente.
não é fácil. Para terminar, eu queria abrir com vocês Lucas capítulo 16, versículo do 1 ao 7, que agora é a análise do que aconteceu com Satanás, a queda dele, já dei um motivo, e como isso pode atingir a minha vida e a tua vida. Lucas capítulo de número 16, versículo de 1 ao 7. Eu vou encurtar o texto, tá? Não vou ler ele todo. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, só para você entender, o administrador naquela época era comparado a um presidente de uma multinacional. Não sei se você sabe, mas um presidente de uma multinacional não pode ser qualquer um. Por exemplo, a pessoa tem que ter bens. Ele é tão ligado com a empresa que, se a empresa for processada, os bens dele são recolhidos. Então, naquela época bíblica, um administrador era alguém de suma importância, responsabilidade e honra. Para vocês terem uma ideia, os preços dos produtos e todo o comércio que era feito para o seu senhor era feito, ele tinha essa autonomia. Ele era como quem se sentava no trono, só não governava, mas fazia tudo. Assim era um administrador. Versículo 2. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço ao teu respeito? Tem uma interrogação aí? Presta conta das tuas administrações, porque já não pode mais continuar nela. Agora eu vou ler como o texto está falando. O que é isso que eu ouço ao teu respeito? Tem entonação aqui de crítica, de acusação. Se tem uma interrogação, o tom aqui é de espanto. Então aqui é uma referência de Deus para o seu filho, de um pai para um filho surpreso por ter colocado aquele filho numa situação de privilégio, e agora esse filho está fazendo coisas erradas, e Deus fala: o que é isso que eu estou ouvindo a teu respeito? Logo você não acredita. Você não é possível. Não é possível. Porque quando Deus vê alguém pecando, Deus se surpreende, não no sentido de ele não ser onisciente nem onipresente, não, mas no sentido: você tem tanto do meu amor, tanto da minha presença, tantos benefícios, por que você está fazendo isso? Você já não tem o suficiente daquilo que eu posso te dar. Então o sentido aqui é de lamento, é de tristeza. O que é isso que eu ouço ao teu respeito? E o problema desse texto específico é que quando ele acaba de lamentar, ele diz o seguinte: presta conta das tuas administrações, porque já não pode mais continuar nelas. Amados, felizes são aqueles que recebem essa palavra e podem mudar. Porque tem vezes na nossa vida que você não vai conseguir mudar. Então, para hoje. Tem vezes que você está fazendo coisas erradas e uma lava-jato vai pegar. Tem vezes que você vai conseguir sim se arrepender, abandonar os seus caminhos errados. E o que eu estou dizendo para você, eu não estou querendo dizer que você tem coisas erradas. Eu quero dizer para você o seguinte: no caminhar da sua vida com Deus, circunstâncias vão aparecer para que você negocie a unção, para que você negocie aquilo que você tem mais precioso. E se você fizer isso, amados, que Deus tenha misericórdia de você. Você está ouvindo hoje com antecedência. Amém? Essa igreja vai crescer. Vocês vão crescer, eu vou crescer. Agora, como a gente vai crescer? Faz toda a diferença. Versículo 3, versículo 5. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse o primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta depressa e escreve 50. Versículo 7. Depois pergunta ao outro: tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80.
2 símbolos aqui. Ele podia colocar qualquer especiaria, podia colocar cominho. Mas ele fez questão de, em primeiro lugar, falar: você é um administrador, eu sou um administrador. Deus te colocou numa família, Deus te colocou no emprego. Presta conta da sua administração. O que você tem feito com aquilo que Deus te colocou? Um bom administrador, ele precisa saber quanto ele tem no estoque, para ele não ser surpreendido. Então, o convite de Deus hoje é para a gente contar o nosso estoque. O que tem faltado? O que eu preciso comprar? A Bíblia diz: compra. Lá em livro de Apocalipse, a gente pode comprar. E os 2 termos de comparação que são colocados: azeite e trigo. O azeite significa unção, o Espírito Santo. E o trigo significa aquilo que é genuíno, verdadeiro cristão. E olha o que ele diz: quanto deve? Quanto custou? O trigo, 100. Escreve 80. Aqui está falando de caráter, de ética. Ah, é 100? 80. Se o trigo não é 100, é 80. Gente, concorda que 80% é muito? É ou não é? Mas se o trigo não é 100, você sabe, a unção teria que ser 80%, não é? Mas olha só, quando vai falar do azeite, ele diz: é 100? Escreve 50. Porque te multiplicaste o teu comércio, foi achado iniquidade. Não negocie quem você é. Não negocie a unção. Uma palavra que às vezes a gente não sabe hoje é: sofra o dano. Às vezes a gente vai sofrer o dano. Não corrompa, porque você corrompendo quem você é, você vai acabar corrompendo quem é Deus em você. E as pessoas não vão ver diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem. Fique de pé, amados.